Olá, gente! Hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente comemora o aniversário de um poeta, de um escritor, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, e eu conheço também o trabalho dele como poeta, como crítico literário, também como professor. E mais recentemente eu tive a satisfação e um prazer sombrio de descobri-lo como contista. Hoje eu vou fazer a apresentação e a indicação de leitura desse conto, mas eu também quero aproveitar o vídeo de hoje para fazer uma homenagem e congratular esse escritor, que é o Jamerson Buarque. Jamerson Buarque nasceu em 5 de março de 1973, nasceu na cidade de Recife, mas foi radicado em Goiânia. Além de escritor, além de poeta, de crítico, ele também é professor e diretor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Algumas de suas obras que já vieram a público são Novíssimo Testamento, Pluviário Perpétuo, Outra Troia, Meditações. E no final do ano passado, ele publicou um romance intitulado A Decisão de Carmo, que em breve vai aparecer aqui, viu, Jamerson? Difícil ler esse livro, hein? O conto do qual vou falar, A Alvorada do Novo Mundo, foi publicado nessa antologia de contos no ano de 2018. A antologia intitulada Cidade Sombria foi organizada pelo estudioso, pelo pesquisador e também escritor Adérito Schneider. Ele também publicou um conto aqui nessa antologia, reúne 28 escritores e dentre eles está Jamerson Buarque. São contos do estilo noir, então vai remeter a um gênero ou a um subgênero em que aparecem questões sombrias, uma cidade noturna, o ambiente urbano então é muito privilegiado por esse gênero. A questão da soturnidade, normalmente os crimes são privilegiados nesse tipo de narrativa. Eu não diria, por exemplo, que um Edgar Allan Poe e uma literatura policial seria um noir, mas o noir empresta características ali do gênero policial, da narrativa policial, tem esse tom meio sombrio, esse tom meio frio, e esse conto, surpreendentemente, apresenta esses elementos. Eu fiquei muito intrigada, eu fiquei até um pouco curiosa ao ler esse conto, ao ver o conto do Jamerson nessa antologia, porque eu estou acostumada a ler os poemas dele em que ele faz alguns experimentos com a linguagem. Ele dá uma ênfase para o trabalho com a linguagem, para o caráter metapoético da poesia. Muitas vezes também privilegia muito as temáticas de caráter social, em que aponta mesmo para uma realidade denotativa, mas muitas vezes de maneira alegórica, de maneira muito simbólica. E é interessante porque nesse conto, os elementos sociais também aparecem, mas eles compõem uma atmosfera narrativa muito tensa, muito sombria, em que predomina mesmo esse mal-estar, em que tudo aponta para um suspense, em que tudo aponta para um desfecho surpreendente, em que acontecimentos espantosos e assustadores virão à tona para compor esse enredo. O conto se passa no ano de 1939 e ele começa com o personagem Leão, um dos protagonistas, saindo da partida de futebol. Ele é um jogador, a princípio no conto há uma construção de uma imagem como se ele fosse um herói, como se ele tivesse salvado a partida, mas depois a gente vai perceber que o conto é carregado de ironias. E ele tem uma namorada, ele tá querendo sair, ele sai da partida para visitar a namorada, que é a personagem também uma das protagonistas, chamada Ana Cartotti. Mas o que acontece é que esse conto se passa no ano de 1939, numa cidade de Goiânia, que ainda é muito rural. O conto se passa no centro. A namorada do Leão mora no centro da cidade, ela mora próxima da Avenida Goiás, e a Avenida Goiás nem asfaltada nem iluminação tem. Então já tá ali quase anoitecendo, esses personagens estão andando ali no escuro, por volta do final do mês de junho, que faz um frio danado na cidade de Goiânia, um frio seco, então a noite parece tombar mais cedo mesmo. E é muito interessante porque todo esse cenário de violência urbana que o conto vai trazer, mesmo uma urbanidade no seu início, apontando para um possível progresso, que no final das contas não é outra ironia que o conto tem, há também muita degradação no conto, e é muito interessante a gente observar a cidade de Goiânia nesse tipo de cenário, porque nós estamos acostumados a ver narrativas policiais, narrativas no ar,
contar narrativas com um tom mais de suspense ou mais de horror, sempre se passando em grandes cidades, em grandes centros urbanos chuvosos, muito frios, muito com aquela faceta de um distanciamento entre as pessoas por ser super populosa e por já ter alcançado um total distanciamento, né, por ter já produzido um total distanciamento entre os cidadãos, entre os moradores da cidade. E aqui é Goiânia, ali no início do século XX, ainda num processo mesmo de formação da sua urbanidade, mas já mostrando o quanto ela pode ser violenta, que aliás é um ponto que o próprio Adérito Schneider, o organizador do livro, aponta no prefácio, que é o fato de Goiânia ser em certos aspectos uma cidade menor em população e em desenvolvimento em relação aos grandes centros urbanos brasileiros, que são São Paulo e Rio de Janeiro, mas por outro lado, os números que dizem respeito à violência, que dizem respeito à criminalidade, não perdem muito para os números desses grandes centros urbanos. Mas outra ironia que eu quero também comentar é justamente o título do conto, que é A Alvorada do Novo Mundo. A palavra alvorada é sinônimo de amanhecer, e o conto se passa numa atmosfera noturna, se passa no crepúsculo, se passa no anoitecer, aí a partir das 6, 7 horas, vai até as 10, 11 horas da noite, e esse novo mundo, né, que é uma expressão que quando você pesquisa nos livros de história, nos livros de literatura, que você pesquisa no Google, é uma expressão que costuma ser grafada com iniciais maiúsculas, porque aponta para a América quando ela é descoberta pela Europa, né, que a Europa tinha uma concepção de que só ela estava no mundo, e aí de repente os europeus descobrem um novo continente, uma nova civilização, novas pessoas, novas culturas. Então é um novo mundo que se desponta e possibilidades de desenvolvimento, de ampliação, de expansão. E a cidade que está no início do seu processo de urbanização é realmente um novo mundo, porque apresenta aí muitas possibilidades, apresenta aí novidades, mas dentre essas possibilidades e novidades estão as consequências desse possível desenvolvimento, que são mesmo, né, o processo de acentuação das desigualdades sociais e, consequentemente, o aumento da criminalidade, da marginalidade e da violência urbana. E para finalizar o meu comentário sobre esse conto, eu vou ler um trecho que é bem sombrio, que situa a personagem feminina nesse ambiente hostil, e nós, como leitores, somos conduzidos pelo narrador a adentrar esse ambiente com ela, no momento em que a noite cai mesmo profunda e totalmente escura, próxima à casa dela. Ela seguia em estado de alerta. Não se preocupava com violência, como assalto, pois sabia que se algum perigo viesse a lhe afligir, seria um cachorro, e se tomasse um susto, seria de um gato. Ela não caminhava rápido, poderia tropeçar, pois a Avenida Goiás ainda não estava pronta. O que será que aconteceu com o leão? Será que ele realmente se esqueceu de mim, foi encher a cara sem nem se preocupar em vir me dar as notícias do jogo? Esse aqui é um trecho em que essa personagem se sente segura, porque não espera grandes perigos, mas o conto acaba não revelando isso, porque ele realmente é cheio de ironias. A ironia do título se desenvolve no decorrer do enredo. Eu não vou dizer o que acontece, eu vou dar a vocês a oportunidade de ler o conto na íntegra e descobrir o que acontece. Mas há uma ironia aí. E aproveitando que estou comentando sobre as ironias, quero falar sobre o último personagem, que aparece mais pro final do conto. Seria um personagem secundário, mas pela construção ambígua dele e por esse sarcasmo que é aplicado à sua construção, eu aproveito para finalizar essas ironias que eu estou comentando, que é o João, o pai da Ana, que é contra aquele relacionamento, que acha que a filha merece algo mais, acha que o namorado é inadequado, e o sonho dele é, nesse início de urbanização, enriquecer. É um pequeno burguês que quer prosperar, que quer se tornar um grande empresário, mas o enredo é duramente irônico com ele também. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado de conhecer mais um poeta goiano, mais um escritor goiano que aparece aqui no canal. Curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que ainda não tenham conhecimento desse escritor ou da produção da literatura goiana e queira conhecer um pouco mais. Eu quero muito agradecer a atenção de vocês. Eu quero desejar ao Jamerson um feliz aniversário, um feliz Dia Internacional do Jamerson. Até a próxima.